Bom dia. Bom dia, querido. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Palavra de Deus para nós essa manhã. Salmo 34, Salmo de Davi. Nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 34. A palavra de Deus diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Pedimos que o Senhor fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós temos os nossos temores, os nossos medos. Não há como negar isso. Não é? Em algumas fases estamos mais com a fé um pouco mais fortalecida e nós conseguimos ultrapassar os desafios da vida ou as incertezas do amanhã com mais serenidade, com mais confiança que brota da certeza de que Deus está conosco. Em outros momentos, talvez a fraqueza do nosso relacionamento com Deus pode nos trazer um pouco mais de medo do amanhã. O fato é que esses temores, por vezes, alguns deles são justos, né? Provém de fatos, episódios que nos surpreendem. Outros, por dúvidas que nunca, ou incertezas que nunca acontecerão. É a conjectura do amanhã, é a ansiedade que faz com que nós projetemos algo que de fato nunca aconteceu e nem acontecerá, mas que também nos trazem temores. Um exemplo disso, de incertezas do amanhã, de medos que nós temos, trago agora, essa semana tive uma conversa com uma família que tem um filho autista, um grau 3, um pouco mais severo, e essa família compartilhava comigo do medo que eles tinham do amanhã, porque eles não tinham mais pais, o casal, e nem irmãos, não tinham mais familiares. E eles diziam assim: nós somos velhos já. Como será o amanhã do nosso filho? Não é? O que nós gostaríamos aqui é que ele tivesse um pouco de autonomia, para que ele pudesse então, quando já adulto, poder se virar. E nós conversávamos muito sobre isso, e eu fiquei bastante sentido com essa palavra daquele casal, pensando, é um medo justo. O texto que nós lemos fala um pouco sobre isso, de um homem que estava com medo. E que no meio
desse medo, no meio dessas incertezas do amanhã, inclusive da certeza de que se permaneceria vivo ou não, ele escreve um salmo lindíssimo, que é o Salmo 34. Esse homem é Davi. A história por trás desse salmo está no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 17, vai do 17 até o 22, 23, quando Davi havia acabado de matar Golias. Davi mata Golias e depois desse episódio ele ganha grande popularidade. As mulheres chegam a dizer: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. E essa popularidade de Davi faz com que Saul fique muito enciumado, e ele tenta de todas as formas matar Davi. E ele persegue Davi de muitas maneiras. Ele tenta usar o seu próprio filho para ter notícias de Davi. Jonatas era muito amigo de Davi. E Davi foge por muitas vezes, em muitos episódios, e ele chega até a perguntar para Jonatas: o que eu fiz para o teu pai? Por que é que teu pai quer me matar? E certa feita Davi chega à presença do sacerdote Aimeleque, e ele fugindo de Saul, ele diz ao sacerdote: olha, ele mente para o sacerdote, porque ele estava desesperado. Ele diz: eu vim até aqui, eu acabei na pressa, acabei não trazendo comida, e eu também não tenho armas. E Davi, inclusive, propõe que ele comesse da própria oferta do templo, e a gente sabe desse episódio, que era consagrado, o sacerdote Aimeleque acaba oferecendo para ele. Depois nós vamos ver no Novo Testamento que tudo bem, Jesus Cristo assentiu com aquilo. Mas ele diz assim para o sacerdote: eu não tenho arma, será que você tem alguma arma para me emprestar? Porque ele sai na correria, com medo de Saul. E o sacerdote Aimeleque diz assim: olha, eu tenho uma arma guardada, que é a espada de Golias. Eu guardei a espada de Golias, depois de que você o matou. E Davi fala assim: empresta ela para mim. E ele então pega a espada de Golias e sai, fugindo ainda, porque Saul estava muito próximo de alcançá-lo. Quando Saul chega, para você ter uma ideia, quando Saul chega à presença do sacerdote Aimeleque, e fica sabendo que Aimeleque ajudou Davi, Saul mata todos os sacerdotes, 85 sacerdotes, ele mata, por raiva, por inveja, porque achava que estava sendo traído. E Davi ainda fugindo, ele desesperado, vai a Gate. Gate era a cidade de Golias. Você imagina que Davi, por medo de morrer, vai parar justamente no lugar onde estavam os seus maiores inimigos. Ele havia matado Golias. E ele vai a Gate, a cidade de Golias. E lá ele encontra Aquis, que era o executivo, o governador, o rei de Gate. E ele lá então, quando encontra Aquis primeiramente não o reconhece. Aí os servos de Aquis dizem assim: você não sabe quem é esse homem? Você não lembra que inclusive as mulheres cantaram sobre ele, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares? E quando Davi percebe que Aquis o reconhece, ele diz: eu vou morrer. E ele tem um plano, ele bola um plano. Ele resolve fingir-se de louco. E o texto é incrível porque Davi ele começa a babar e arranhar as paredes, para que Aquis então ficasse com pena, com dó dele, visto que ele não trazia perigo algum. Então Aquis diz assim: tire esse homem da minha presença, esse homem é um louco. E então Davi consegue escapar e vai se refugiar em uma caverna, a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão ele encontra refúgio, e além de refúgio ele encontra muita gente estranha. A Bíblia diz que quando ficam sabendo que Davi está na caverna, muitos endividados, muitos excluídos e refugiados, enfim, vão ao encontro dele. Então ele estava numa caverna com muita gente estranha. E lá nessa caverna, ele escreve o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 34. Esse salmo é incrível porque ele fala de um homem que, vivendo um contexto muito difícil, pense quem é Davi, que até então só estava tentando fazer o bem.
Que chega uma hora para Jonas e diz: Jonas, pelo amor de Deus, o que eu fiz para o seu pai? Porque eu não sei mais o que fazer, esse homem quer me matar de todas as formas. E lá nessa caverna, então, tendo que fugir por não ter feito nada de errado, ele escreve um salmo dedicado a Deus, e é também um testemunho. Ele fala conosco sobre os nossos temores, sobre os nossos medos. E é com Davi que a gente consegue aprender, e vai aprender um pouco essa manhã. Davi começa o salmo dizendo assim: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verso 4, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que paradoxo, um homem perseguido, um homem com o coração doído, um homem cheio de medo, ele olha para Deus e diz assim: louvai o Senhor, busquemos ao Senhor. Eu procurei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Davi, num ato de fé aqui, e esse é o grande mérito desse primeiro momento de Davi, nesse salmo, ele resolve olhar para Deus. Ele resolve esquecer de Saul, ele resolve esquecer daquela caverna, esquecer de quem o acompanhava, e diz assim: Senhor, eu tenho só uma coisa a lhe dizer. Obrigado, Senhor, louvamos e louvo o seu nome. O Senhor me livrou de todos os meus temores. Essa é a primeira mensagem de Deus para nós essa manhã. Quando nós, e todos nós temos os nossos medos, eu não sei quais são os seus, eu tenho os meus. O primeiro ato de fé, e é o que nós precisamos fazer, é olhar para Deus. É dizer: Deus, muito obrigado, louvo o seu nome. Obrigado porque o Senhor me livra de todos os meus temores. Quando nós olhamos para Deus, e a gente já viu isso, os nossos problemas começam a ficar um pouco menores. Quando a gente olha para Deus e a capacidade que Ele tem de fazer milagres, a capacidade que Ele tem de mover a história, de mover contextos, de fazer o impossível, o nosso coração fica mais tranquilo. E quantos impossíveis nós já vimos? Quantas histórias nós temos de um momento em que nós dizíamos: não há mais o que fazer. Em quantas cavernas nós já nos metemos, como o próprio Elias, outros personagens, em momentos de muita dificuldade, quando já não há mais o que fazer. Deus age com o impossível. E esse impossível é o agir de Deus para dizer: eu nunca esqueci de você. Talvez há alguém aqui essa manhã com medo de perder o emprego. O que será o dia que eu não tiver mais esse emprego? Talvez alguém aqui com medo da aposentadoria. O que será o dia que eu parar de trabalhar? Medo dos filhos, como essa história que eu acabei de contar. O que será dos meus filhos quando eu faltar? Todos esses temores que nós temos são conhecidos de Deus, porque Deus sonda o nosso coração. E a certeza que eu e você precisamos ter é de que Deus nos livra de todos eles. E Deus é capaz de mover a história, fazer o impossível para nós. Para Ele é o natural, para que tudo vá bem. Eu lembro de uma história que eu vi. Logo após a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças órfãos perambulavam pela Europa, porque haviam perdido seus pais. E então, um grupo humanitário resolveu acolher essas crianças, à medida que tinham conhecimento de onde estavam, para que passassem a cuidar delas. Essas crianças, elas manifestaram um problema comum: dificuldade de dormir. Conversaram com alguns psicólogos para tentar entender o que poderia ser feito para que elas então pudessem descansar melhor. E é evidente, a dificuldade de dormir se dava pelos traumas provenientes da guerra, barulho de bombas que ainda ecoavam nos seus ouvidos. Mas a ação principal dada por aquele, ou recomendada por aquele psicólogo, é que dessem pães às crianças. Deem pão às crianças antes de dormir. E deem pão para que elas durmam abraçadas ao pão, segurando o pão. E aquelas crianças então passaram a dormir bem. E o psicólogo então, na história contada, diz: as crianças, o maior medo dessas crianças era a fome. Porque elas não só tinham medo da fome, como passavam muita fome. Então, quando elas dormiam abraçadas ao pão, elas dormiam com a certeza de que não passariam fome. Dormiam abraçadas à esperança, aquilo que trazia a elas a segurança. Jesus é o pão da vida.
E quando nós nos agarramos a Ele, quando nós dormimos agarrados a esse pão, nas nossas orações, nas chegadas a Deus, os nossos temores vão embora. Porque é impossível que algum problema vença o poder do nosso Deus, a capacidade que o nosso Deus tem de nos ajudar. Bom, Davi continua, e ele, ainda no próprio verso 4, ele manifesta, traz algumas palavras para nós, verso 4, verso 10 e no verso 7, que eu quero compartilhar. Do que Deus nos livra? De quais temores Deus nos livra? E como Deus nos livra? Bom, de quais temores é muito individual. Como Ele quiser. Nós, por vezes, temos a ousadia de olhar para a vida do nosso amigo, do nosso parente, do nosso conhecido, do nosso cônjuge, e achar que a gente sabe exatamente o porquê que ele passa por aquele problema e como Deus vai agir. O fato é que Deus age na vida de cada um aqui muito individualmente. As minhas histórias são diferentes das suas. E como Deus agiu na minha vida e age até hoje, é muito diferente de como Deus pode agir na sua vida. Semana passada me recomendaram um livro e eu comecei a ler, e eu recomendo a você também. Se chama O Agir Invisível de Deus, do pastor Subirá. O Agir Invisível de Deus. Ele começa o livro dizendo assim: como nós somos petulantes, arrogantes, quando nós olhamos para a vida da igreja, das pessoas que estão ao nosso lado, e a gente sabe exatamente como Deus deve agir. Ele começa a quebrar isso. E em segundo lugar diz assim, ó, Deus age na sua vida, na minha vida, como Ele quiser. E de maneiras muitas vezes muito paradoxais, estranhas aos olhos daqueles que estão ao nosso lado, mas Ele age como Ele quiser. Deus nos livra dos medos do coração, como diz o verso 4, Ele me livrou de todos os meus temores, como diz o verso 10, Ele nos livra das nossas necessidades materiais. Eu acho lindo esse verso, logo que eu me converti, foi um dos primeiros versos que eu tive contato, eu li, e eu gostava muito de utilizá-lo. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Deus nos livra e tem poder para nos livrar dos nossos medos materiais. Deus nos dá livramento. Olha o verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu gosto muito desse verso 7 porque ele fala de um mundo espiritual. Ele fala do mundo invisível, de como os anjos do Senhor estão trabalhando pelos filhos de Deus. Como enquanto nós estamos em nossa casa, quando nós estamos no trabalho, caminhando, seja onde for, há anjos ao nosso redor, e nós não vemos. Alguns vêm, né? Episódio, eu já vi um anjo uma vez, mas não é muito comum. No entanto, eles estão lá, trabalhando e agindo, amando de Deus para lhe salvar e para lhe, enfim, para quem cura é o Senhor, mas para ajudá-lo. Bom, quer uma prova disso? Nesse episódio ainda de 1 Samuel, é interessante porque Saul, em uma das estratégias para tentar matar Davi, e são muitas, uma delas, inclusive, a própria esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, chega a tirá-lo pela janela. Diz, meu pai está chegando, ele vai matá-lo. Saia pela janela. E ela tira ele pela janela. Outra, o próprio Jonatas, né, a estratégia das flechas. Lembra? Olha, se a flecha for para lá e o meu servo for buscar. Mas em um dado momento, Saul manda servos para buscar Davi, para matá-lo. E esses servos de Saul, quando eles chegam à presença de Samuel e dos que estavam com Samuel, porque Davi estava com Samuel nesse momento, eu acho linda essa história também, porque Davi chega a Samuel e ele vai chorar para Samuel. Ele fala, Samuel, me ajuda, eu vou contar tudo para você, tudo que está acontecendo, você é mais velho, você pode me ajudar. E Saul manda mensageiros, então, homens para buscar Davi. Quando esses homens chegam à presença de Samuel, eles começam a profetizar. É como se eles se convertessem. Aqueles homens maus chegam à presença de Samuel e naquele momento vem o que Samuel e os outros estavam fazendo, falando da palavra e cantando a palavra e lendo a palavra, e eles começam a fazer a mesma coisa. E Saul então fica sabendo disso e manda outro tanto. E esse segundo tanto chega e acontece a mesma coisa. E Saul fala, não é possível, e eles mandam uma terceira leva de homens maus para buscarem Davi para matá-lo. E essa terceira leva também começa a profetizar. Aí chega uma hora que Saul fala assim, eu vou lá.
não é possível, vocês não estão resolvendo. E sabe o que acontece? Quando Saul vai, ele também começa a profetizar, começa a cantar. Que mundo é esse? É um mundo espiritual. De homens que chegam em um ambiente e do nada, sob o poder de Deus, se convertem. Ou começam a agir como não deveriam. Por isso que a gente não precisa ter medo. A palavra de Deus diz, não tenha medo dos governantes, do seu chefe, seja quem for. Porque quando você estiver lá, sou eu que vou falar por meio da sua boca. Não tenha medo das pessoas importantes com as quais você convive. Porque quando você estiver lá, sou eu que vou falar por meio da sua boca. Bom, esse mundo espiritual, governado por Deus, nos dá a certeza de que Deus nos livra como e quando Ele quiser. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Por fim, qual é a condição para que isso tudo aconteça? O próprio Davi nos diz. Olha a partir do verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? É como se ele dissesse, você não quer viver bem e viver bastante? Todos nós queremos, eu quero. Então eu vou dar algumas dicas. E ele começa a dá-las. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra quem pratica o mal, para lhes extirpar da terra a memória. E assim, ainda verso 17, clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. A condição aqui dada pelo próprio Davi, para que esse livramento venha, para que essa paz no coração, essa certeza de que não precisamos nos preocupar com o amanhã, nós precisamos viver de tal maneira que sejamos prudentes, pensando também no amanhã. Agora esse medo do que virá, nós não precisamos, se formos justos. Ou seja, se formos crentes, se buscarmos a Deus, se não falarmos mal dos outros, se não vivermos falando dolosamente, se praticarmos o bem. Davi dá uma condição aqui, é preciso estar perto de Deus. Os ímpios estão lascados. Em outras palavras, ele está dizendo aos ímpios à mercê do próprio tempo. Agora aos justos, o agir de Deus, e você é justo, precisa se comportar como? Você um dia foi alcançado por Deus, você foi regenerado, você precisa viver assim. É uma ilustraçãozinha que é muito simples, já contei à igreja, mas que vale muito a pena. Se eu chegar aqui e falar para o irmão, olha, antes de vir à igreja, um caminhão atropelou o meu carro, o carro ficou embaixo do caminhão a 120 por hora, eu saí do carro e vim aqui pregar. O irmão dizia, não é possível, você tinha que estar machucado. É a mesma coisa para quem teve um encontro com o Senhor. Não dá para você dizer que teve um encontro com Deus e parecer igual. Você foi machucado. Você foi transformado, você foi mudado. Houve um encontro aí, houve um agir de Deus na sua vida. Você não vai parecer igual. Então, se você é crente, alguma coisa mudou. E precisa estar mudando constantemente, porque esse é o processo de santificação. Esse é o alerta de Davi. Nós contamos com o agir de Deus, nós temos o poder de Deus ao nosso lado, mas nós precisamos viver corretamente. Nós precisamos viver bem. E o irmão sabe disso. Quantas vezes, quando nos afastamos do Senhor, e nos afastar de Deus, não necessariamente significa fazer coisas horríveis, mas quando a gente não está bem, a gente não está buscando a Deus, a gente esqueceu de Deus, a gente está vivendo por conta. Quanto tempo que eu não busco a Deus em oração, quanto tempo eu não oro, não leio a Bíblia com uma regularidade, a gente vai sofrendo, porque a gente acaba agindo com a nossa forma de agir, o nosso pensamento, a gente coloca os pés pelas mãos, a gente fala o que não deveria, a gente age impulsivamente, a gente se arrepende logo em seguida, não é possível que eu falei isso, eu falei, enfim, a gente fica mal. Isso é um exemplo do que a gente vive quando nos afastamos do Senhor. Por fim, o próprio Davi fala no Salmo 37,
verso 23 a 25. Já fui jovem, e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, e nem os seus filhos mendigarem o pão. E você lembra muito bem que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Não tenha medo. Ou se o medo vier, porque somos humanos, e não tem jeito. Lembre de Davi, do que Davi sofreu. Esse homem que injustamente padeceu situações muito constrangedoras. E ele teve a ousadia de ir lá na caverna de Adulão, cheio de endividados, às vezes parece a nossa casa. Eu estou aqui cheio de endividados ao meu lado. Mas poder dizer, Senhor, louvado seja o seu nome, porque o Senhor me livrou de todos os meus temores. Se eu estou aqui hoje vivo, é porque até aqui o Senhor foi comigo, daqui para frente o Senhor permanecerá. De a gente poder dizer, Senhor, o Senhor me livra como o Senhor quiser. Eu não estou condicionado à fala das pessoas que me cercam. O Senhor age no impossível. E por mais que hoje eu não enxergue uma saída, o Senhor faz aquilo que ninguém vê. E Senhor, eu quero estar ao seu lado, porque eu tenho a certeza que aí sim, tudo isso é para mim. Essa é a condição, permanecer ao seu lado. Aí é paz, aí eu estou agarrado ao pão, que me traz segurança. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Mensagem que em primeiro lugar é para mim, para aqueles que estão aqui, e que de alguma forma se veem às vezes assustados, com medo do que pode ser do amanhã. Deus querido, o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence só ao Senhor. E o Senhor tem todo o poder. Portanto, Deus, dá-nos mais fé. Dá-nos mais fé, para que agarrados ao pão da vida, durmamos em paz. Em nome de Jesus. Amém.